Lá no DCM, texto do Kiko Nogueira. Malafaia ameaça DCM após matéria sobre o contrato de sua mulher com a produtora de Dark Horse. Ó o Malafaia em Dubai. Pastor Silas Malafaia divulgou um vídeo em suas redes sociais atacando o DCM. A reação ocorreu após a veiculação de uma reportagem assinada pelo jornalista Vinícius Segala, que expôs um pagamento de 50 mil feito pela Prefeitura de São Paulo, a esposa do pastor, a psicóloga e pastora Elisete Malafaia, para a realização de uma palestra sobre empoderamento feminino e familiar. A empresária Karina Ferreira da Gama, sócia do deputado federal Mário Frias, do PL, e produtora do filme Dark Horse, recebeu 2,5 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo para a realização de um evento literário gospel de 3 dias, para o qual contratou com dinheiro público Elisete. Além da esposa do pastor bolsonarista, também foi contratada, entre outros pastores, as apresentadores e escritores evangélicos, a pastora Ana Paula Valadão, irmã de André Valadão, dono da Igreja Lagoinha de Belo Horizonte, guru espiritual de Daniel Vorcaro e ex-proprietário do extinto Banco Master, por uma palestra de 1 hora sobre desenvolvimento pessoal. O povo paulistano pagou 50 mil a Ana Paula Valadão. Visivelmente exaltado, Malafaia inventou uma groselha sem pé e nem cabeça e não desmentiu a matéria. O DCM mantém todas as informações publicadas, reiterando o caráter documental e o interesse público da investigação. Diário do Centro do Mundo, esses canalhas esquerdopatas publicaram uma reportagem exclusiva mentirosa, dizendo que minha esposa recebeu 50 mil mensais da Prefeitura de São Paulo via a empresa que fez o filme de Bolsonaro. Aqui tem uma mentira, tá? Foi pela produtora do Dark Horse. Pela pessoa, não pela empresa que fez o filme, para uma palestra de 1 hora sobre empoderamento feminino e familiar. Mentira, são canalhas, gritou Malafaia. Eu vou entrar na justiça contra eles, eles vão ver o que é bom para tosse, eles são mentirosos. Lula ensina a mentir, diz que tem que mentir, e a Bíblia diz que a única coisa que o diabo tem paternidade é a mentira, o diabo é o pai da mentira e vocês são filhos do capeta. Ele seguiu com uma tese de perseguição política. A grande parte dos evangélicos não votam na esquerda porque eles são contra os nossos princípios. Então, o que é que eles querem fazer? Eles querem denegrir as lideranças evangélicas que têm uma certa influência no mundo evangélico para que nossa denúncia não tenha força. Esse é que é o jogo, falou ele. No restante do vídeo, o líder religioso aproveitou o espaço para listar e rebater o que ele chama de uma atrás da outra para tentar me denegrir, mencionando outros episódios divulgados pela imprensa. O DCM reforça que a apuração sobre o uso de recursos públicos paulistanos é legítima e sustenta por dados comprovados e não por fontes em off. Texto lá do Kikones, gente, para vocês ficarem por dentro de tudo e para a gente não perder nenhuma informação. Vamos lá, queridos e queridas! Preciso do apoio de vocês aqui para continuar fazendo esse trabalho necessário, meus caros e minhas caras. Vamos dar uma olhada no que está rolando lá no programa do Datena? Mac Livros. Vamos ver aqui. Datena conversou com o pai do Boulos, olha aí. Daqui a pouco ele vai sair do programa, né? Senha, né? Tinha que pegar a senha, tá na fila. Lembra que o cara xingou a gente entrevistando o cara dentro do presídio? Foi. O cara bandidão. Vai você. Putz, cada uma. Mas, enfim, o Mercado Livre piou fino naquela época. Agora, não tem uma lei agora que esses caras que divulgam esse tipo de golpe têm que pagar por isso também? Plataformas que divulgam Não, esse eles tipo são de golpe? corresponsáveis. Então tem que pagar por isso, tem que ir atrás dos caras. Solidariamente. Se o Dr. Rui estivesse vivo, mandava ele lá de volta. Mas vai quem está vivo aí, se fazendo de morto, né? Tem que ir atrás também. Não é porque é Mercado Livre, que é uma potência, que não vai atrás. Bom, agora também não adianta ir aqui para me mandar embora, que não dá mais tempo. Bom, o negócio é o seguinte, doutor Marcos Boulos, um abraço grande ao senhor. Lembrando, acima de tudo e antes de tudo, a mesma coisa que já falamos com o Júlio Croda, que a vacinação salvou milhões de pessoas, não foi só no Brasil, não. No mundo inteiro. A humanidade esteve perto de ter a sua população super, hiper reduzida com o coronavírus. Se não fosse a vacina, muita gente teria morrido. Hoje, infelizmente, tivemos esse incidente divulgado. Foi hoje ou ontem, Agostinho? Foi ontem, Datena. Você que sabe mais, que falou, inclusive, com Padilha, pode dar boas-vindas ao nosso doutor Boulos e iniciar a entrevista com o nosso doutor Marcos Boulos, que é fantástico. Marcos Boulos. Doutor Boulos, obrigado pela presença mais uma vez, é um prazer tê-lo conosco aqui, nesse momento delicado, né? Ontem a coletiva comandada pelo ministro Padilha deu exatamente, acho que o tom disso, né?
São 42 casos, o que para leigos pode parecer pouca coisa, diante da multidão que foi vacinada até agora, mas é sempre motivo de alerta. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, doutor Boulos. Qual é a gravidade, o tamanho desse problema e qual é a postura que nós, cidadãos que buscamos a vacina, devemos ter, doutor Boulos? Bem, bom dia a todos vocês, da Pena, companheiros aí da Rede Brasil. Ora, de fato, é lamentável que tenham ocorrido esses, vamos por acidentes, entre aspas. Nós não sabemos exatamente se eles são relacionados à vacina. Houve uma coincidência de alguns casos em que eles, logo após tomar a vacina, alguns dias após, tiveram um quadro como dengue grave. Pode ser a vacina? Eventualmente pode, apesar que isso seria, não excepcional, mas muito difícil, porque foram testadas essa vacina em milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Essa vacina, para ser aprovada pela Anvisa, para ser aprovada internacionalmente, com publicações internacionais, ela mostrou segura e mostrou com uma eficácia boa. Agora, e foram feitos muitos trabalhos, foram quase 20 anos de estudo para essa vacina chegar onde chegou hoje. Mas aconteceu. O que aconteceu, a pessoa pode ter ficado doente por picada do vetor, do Aedes, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas precisa, como houve a coincidência temporal, é necessário que se observe melhor isso. E por isso houve a prudência do Ministério de suspender até que a gente possa esclarecer esses casos. Eles estão sendo investigados eles já foram notificados há algum tempo, mas como ainda tinham algumas dúvidas com relação a isso, preferiu-se, por prudência, esperar para que a gente continue com essa vacinação. Houve mesmo 3 casos graves após a vacinação, algum tempo após a vacinação, mas ainda não se sabe exatamente, temporalmente, onde essas pessoas estavam, se existe a possibilidade, como o dengue está ocorrendo, se existe a possibilidade de ter tido dengue previamente tomar vacina e ele desenvolveu de uma maneira mais grave depois. Isso nós vamos saber com os estudos que estão sendo realizados. Por todo caso, só aquilo que está tirando do bem, a vacina não pode ser duvidado da eficácia da vacina, as vacinas de um modo geral, porque o estudo foi realizado por muito tempo, o cuidado foi extremo. Você chama fase 1, fase 2, fase 3, o que significa isso? Primeiro você vê Obrigado, se a Jimmy. vacina é segura. Depois, se ela foi segura, aí você vai ver se produz que legal. defesa, produz anticorpos. Olha que audiência qualificada, parabéns, programa perfeito. Repórter Jimmy Knight, secretário-geral da cidade de Belém do Pará. Seja muito bem-vindo, meu cara. Obrigado, todo mundo que está nos acompanhando. Coisa linda, maravilhosa a audiência de vocês. Corpos contra a doença, mas continuando ver a segurança da vacina. Na terceira, a fase 3, aí você vai ver o nível de produção, não só anticorpos, o nível de proteção com a doença. Você vacina muita gente, a ver se eles têm, qual a chance de eles terem pego a doença. Em tudo isso, você está avaliando também a segurança da vacina. Em todos esses centenas de milhares de casos, não houve problemas de segurança, não houve problemas. E agora, quando você faz o que a gente chama já a fase 4, ou seja, já com o uso já populacional, aconteceram alguns casos, principalmente porque nessa primeira fase a vacina foi usada para grupos específicos, né? E os grupos que que tiveram acidente são grupos da saúde, que foram os primeiros a serem vacinados. E isso, então, agora a gente vai ter que avaliar melhor, estudar melhor esses casos, saber todas as condições, por que e aonde ocorreram esses processos. Ainda não dá para culpabilizar a vacina, porque, como eu disse anteriormente, ela foi exaustivamente utilizada e não houve problema, não houveram problemas com essa vacinação. Os estudos estão sendo realizados, o próprio Instituto Butantan está debruçado sobre isso, todos estão avaliando esses casos, e ainda é cedo para a gente saber qual a relação entre a vacinação
e os casos que aconteceram. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!